Minasan, konnichiwa. Pedro desu. Yoroshiku onegai shimasu. Bom, eu tô aqui hoje para falar com você sobre como que você vai fazer para aprender japonês em 2025. Eu quero trazer aqui, na verdade, alguns recursos que você pode utilizar de forma gratuita para você evoluir aí, aprender de fato o japonês em 2025, se você é o tipo de pessoa que gosta de assistir dorama, gosta de assistir anime principalmente, ler mangá e coisa nesse sentido. Então eu vou reunir todas essas informações aqui para você nesse vídeo, mas antes de entrar de fato aí nesses temas, aí eu queria falar com você sobre por que aprender japonês em 2025, trazer algumas informações interessantes aqui para você. O fato é que aprender 2025, cara, na verdade aprender japonês de uma forma geral é extremamente interessante por vários fatores, porque o Japão ele é uma das principais potências do mundo, né? Economicamente falando, a gente tem aí historicamente a evolução do país, né? Depois de várias coisas que aconteceram ali na primeira e na segunda guerra, coisa nesse sentido. Então assim, hoje em dia é muito notável a evolução do Japão, Hiroshima e Nagasaki, cara, assim, a evolução das cidades e coisas nesse sentido. E aí eu tô trazendo isso aqui pra você porque são coisas que a gente vê na internet, coisas de notícia, de documentário, todas essas coisas assim, a gente vê de fato a evolução do Japão, a forma que a galera se recuperou, né, de uma situação meio catastrófica. E aí é interessante porque eles se colocaram como uma das principais potências. O japonês também, o idioma japonês, é um dos mais falados do mundo em quantidade de pessoas, então, se eu não me engano, é cerca de 1.200.000, alguma coisa assim, tá? Então, tá na lista aí, só para vocês entenderem, do 13º lugar do idioma mais falado no mundo. Então, cara, é assim, é muita gente falando, então você consegue aí, aprendendo japonês, você consegue se comunicar tranquilamente ao redor do mundo também. Ao redor do mundo, entre aspas, né? Acho que mais pra Ásia, ali, países da Ásia, que tem uma maior influência do Japão, acaba sendo aí alguns pontos turísticos mais interessantes pra você conseguir aí se comunicar mais no japonês. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, a gente também consegue se comunicar, isso porque tem muito imigrante também japonês, né? Por exemplo, em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você vai na Liberdade, você vê ali um monte de gente falando japonês, você consegue praticar também, aí sem sair necessariamente do país, né? Então assim, a gente vê números muito interessantes sobre a questão cultura, sobre a questão econômica, sobre idioma. Então acho que esses são os motivos aqui que você deveria estudar, começar a aprender japonês. E além do fato também, né, desses números que eu acabei de trazer aqui, são as questões de desenvolvimento pessoal. Então quando você aprende um outro idioma, cara, você acaba melhorando você mesmo. Isso porque você começa a entender outras culturas, o seu pensamento, a sua cognição também melhora pra caramba. Você passa a pensar de uma outra forma, você acaba se evoluindo. Então o desenvolvimento pessoal acaba sendo um dos grandes motivos também. E também tem a questão de trabalho. Se você é o tipo de pessoa que gosta de trabalhar, gosta muito de, sei lá, quer crescer profissionalmente, quer ter cargo alto e tudo mais, é interessante também nessas questões porque muitas empresas vêm do Japão. Então tem muitas empresas, por exemplo, Honda, tem a Toyota também, empresas principalmente de carros, né? Tem outras empresas também que você dá uma pesquisada e você vai encontrar. Cara, tem muita coisa japonesa ao redor do mundo. E se você quiser chegar no nível os níveis mais altos da empresa, obviamente você vai precisar acabar aprendendo um outro idioma, seja inglês, seja espanhol, seja o próprio japonês também. Então aqui, pelo desenvolvimento profissional, você acaba tendo essa necessidade também. Então acaba sendo mais um pró para você aprender japonês. Então vamos para o próximo assunto aqui, que é o quê? Falar um pouquinho sobre a estrutura. Se você ainda não começou a estudar japonês, deixa eu só te dar um resumão aqui. O japonês, ele é dividido em 3 principais estruturas, vamos colocar assim. Estruturas de alfabeto, tá? São aquelas letras que a gente olha e fala, meu Deus, como é complicado isso, eu não entendo nada. Tem o katakana e tem o hiragana. Esses dois são alfabetos oficiais do japonês, que aí é o quê? O hiragana, ele é o oficial, que é o mais utilizado no dia a dia. Vamos colocar assim de uma forma geral. E o katakana, ele é uma cópia do hiragana, só que ele é usado mais para coisas estrangeiras. Então, por exemplo, empresas estrangeiras, nomes estrangeiros e coisas nesse sentido que vai para o Japão. Então, por exemplo, McDonald's, Starbucks, Burger King, palavras que vêm do estrangeiro. Acaba sendo utilizado o katakana justamente por ser um alfabeto específico para isso, tá? E aí
Pedro, pô, e o kanji? Como que a gente usa? Cara, o kanji, ele é um pouquinho mais complexo, porque o kanji, ele tem uma história vinda da China pro Japão, e a gente sabe que o mandarim, o chinês, é um idioma muito complexo em termos de escrita. E aí teve toda a evolução do japonês, toda a evolução ali do kanji, no melhor dizendo. Que aí o kanji, ele chegou no Japão sendo um alfabeto / significado de palavra. Eu tô resumindo aqui, tá? Mas aí com o tempo ele acabou se tornando mais voltado para significado de palavra e leitura, né? Então a gente tem ali a leitura de alguma coisa que a gente acaba utilizando o kanji. Então a gente tem um pouquinho de cada coisa aí. E um outro ponto também que você precisa entender é a questão gramatical. Pra gente que fala português, é muito normal que o verbo acabe ficando mais no começo da frase. Então, por exemplo, eu quero sair hoje para comer fora. Então aqui, eu quero. Então a gente tem o verbo no começo da frase, que é o querer, né? Eu quero sair para comer fora. Então aqui esse querer acaba sendo o verbo principal da frase. Então é o que dá o significado, o significado não, o sentido da frase. No japonês, a gente acaba não usando essa mesma estrutura, né? Então a gente, no japonês, acaba colocando o objeto no começo da frase, faz toda a estruturação da frase e no final acaba usando o verbo. Então o exemplo de uma frase aqui que eu posso te dar é Ramen yo tabe ni ikitai. Então o que eu estou falando aqui? Ramen, né, que é o lamen que a gente conhece. Tabe, que aí é o radical de comer. Ni indica que eu quero ir para algum lugar, né? E o ikitai. Esse ikitai é o verbo de querer ir. É a ideia de querer ir. Então aqui, cara, a gente entra em muitas questões gramaticais aqui. Por exemplo, iku é o verbo ir. E o tai, quando a gente acrescenta tai junto com o verbo, dá a ideia de querer alguma coisa. Tabetai, por exemplo, então querer comer. Então aqui a gente entra numa questão de gramática um pouquinho diferente também. Então aqui eu tô te resumindo todas essas coisas só para você entender mais ou menos a lógica, mais ou menos o que você vai lidar com o japonês. E cara, é muito interessante quando você começa a aprender essas outras estruturas e tudo mais, porque a sua cabeça ela começa a enxergar assim coisas de forma muito diferentes. Você começa a entender coisas que, cara, não fazia sentido. E aí o seu cérebro ele começa a trabalhar melhor, começa o seu pensamento cognitivo e tudo começa a trabalhar. E é muito satisfatório quando você olha um texto num idioma, no alfabeto, melhor dizendo, que você não entende nada, né? E aí você olha ali, você começa a entender, começa a fazer sentido. Cara, é muito legal. Nossa, é muito legal, muito legal. Bom, mas beleza. Eu vou trazer aqui alguns recursos gratuitos para você poder estudar no seu dia a dia aí. Para você começar a sair do zero e tudo mais e tal. Então, para você que tá começando do zero do básico, cara, aprende katakana e hiragana primeiro. E aí, junto com isso, eu já quero entrar aqui na questão de aplicativos. Para aprender o katakana e o hiragana, quando a gente olha que a gente não conhece, parece ser muito complicado, muito complexo e tudo mais. Mas o katakana e o hiragana, cara, é a questão no máximo de uma semana, você já tá conseguindo ler de uma forma muito tranquila. E aí a indicação de aplicativo é o J-Class, que ele é justamente focado para te ensinar o katakana e o hiragana e você consegue aprender rapidão. E aí, obviamente, você vai usar o J-Class e o próximo aplicativo aqui vai ser o Anki. Cara, Anki é um aplicativo que eu falo em basicamente todos os meus vídeos, eu utilizo ele como uma das ferramentas principais. No meu método de ensino de inglês, eu utilizo ele também no cronograma Safra Poliglota, que inclusive é um cronograma que vai do básico até o avançado em 6 idiomas. E aí, se você tiver interesse em saber um pouquinho mais de como aprender aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição, só para você ir lá e conhecer mais, beleza? O Anki aqui, ele vai ser utilizado para você basicamente pegar o conhecimento que você já tem, vai colocar nele e vai repetir ao longo dos tempos para você não esquecer. Então a ideia dele é fazer memorização espaçada. Então você viu hoje, de forma automática, daqui uma semana, 2 semanas, um mês, ou o que quer que seja, você acaba ali revisando o que você já aprendeu. E aqui essa parte de revisão eu gosto muito do Anki porque ao invés de você revisar de forma manual, você, sei lá, pegar o seu caderno e começar a rever ali as coisas que você já estudou de forma manual, cara, a sua única obrigação com o Anki é abrir o aplicativo, porque aí você abre o aplicativo, abre o deck ali, que você, o baralho que você quer revisar e ele já traz para você tudo que você precisa revisar no tempo também que você precisa revisar. Então aqui é interessante porque se você está aprendendo idiomas de uma forma geral, o Anki vai ser muito bom para você. Se você quiser estudar aí para, sei lá, concurso público, cara, o Anki também vai ser muito bom para você. Vamos supor que você está começando no início do ano, se preparar para concurso e a prova vai ser, sei lá,
no final do ano, ou então, sei lá, no ano seguinte. Cara, é o tempo, assim, absurdo, assim, pra você fazer o conhecimento entrar na sua cabeça de forma muito tranquila. Isso porque você vai repetindo a informação e aí você não precisa ficar reestudando, né? Porque você já vai estar ali mantendo a informação por mais tempo. Então, quando chegar no dia da prova, cara, todas as informações vão estar fresquinhas para você, entendeu? Então o Anki, cara, ele é muito bom. Nossa, ele é maravilhoso, assim, para aprendizado de médio e longo prazo, tá? E aqui é um ponto muito importante a gente dizer isso. Então esses são os dois aplicativos aí. E o próximo da lista vai ser site, tá? A gente tem o site, o meu site, né? pedrogalvão.com/blog. Lá eu falo bastante sobre aprendizado de idioma, falo bastante sobre inglês, sobre espanhol. Trago também bastante coisa sobre japonês, então eu sou estudante de japonês, então pela ideia de estudar e ser professor, na parte aqui de ser professor eu acabo pegando essa minha experiência, vou aplicando ali pro japonês também dentro do meu site. Como é escrita, acaba sendo mais tranquilo, porque eu tenho mais tempo para pesquisar, consigo trazer informações bem detalhadas para vocês também, e é bem interessante. Então, além do meu site, vocês podem ver também um outro site que eu gosto bastante, que é o Eringa Chosen. Eringa Chosen. É um site, traduzindo, é basicamente o desafio da Erin, que é mais ou menos ela mostrando a rotina, coisas que ela faz no dia a dia ali dentro do site. Então a gente tem histórias, né, episódios da história, coisinhas curtas, 1 minuto, 2. Então para fazer uma parte 1, parte 2, coisas nesse sentido. Então para fazer uma evolução aí de entendimento, né, do idioma, de questão vocabulário, questão listening, speaking, se você quiser também praticar o shadowing. Cara, é um site assim perfeito. E é interessante que todos os recursos, tudo que eu tô falando aqui no vídeo de material, coisas para você estudar, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? E aí a gente entra aqui agora na questão do YouTube. Cara, o YouTube, ele tem vários canais assim que são absurdos de bom. Isso porque a demanda por japonês nos últimos anos aumentou muito. Cara, eu acompanho, eu tenho vontade de aprender japonês desde os meus 14 anos, mais ou menos, porque foi quando eu comecei a assistir anime, então me incentivou bastante a aprender japonês. E ao longo do tempo, cara, eu acompanhei muito essa questão de materiais para estudar e tal. Eu comecei de fato recentemente a estudar com mais firmeza assim, né? Mas eu acompanho há muito tempo coisas que eu posso estudar, materiais e coisas nesse sentido. Eu nunca dei o passo inicial de fato por falta de tempo, coisas pessoais, né? Mas é fato. Cara, nos últimos 2 anos mais ou menos surgiu muito material. E aí a gente fica com dúvida de qual assistir, de qual canal, né, no caso assistir, porque tem muito japonês criando conteúdo para ensinar estrangeiro. Isso pela alta demanda que tem pelo país ali, pelo idioma, né? Então acabou criando-se essa demanda para os japoneses também. E aí eu vou trazer mais 2 canais aqui para vocês, que é o Comprehensible Japanese, que é um canal onde são algumas pessoas, professores de japonês, que eles passam aí, eles praticam com você o japonês. Praticam com você basicamente é por comprehensible input, que é basicamente a pessoa falar de uma forma mais lenta para você entender exatamente o que ela tá falando, e aí você consegue ler também o que ela tá falando. E assim, cara, acaba sendo muito interessante, porque como é mais lento, você acaba tendo um entendimento melhor. E aí é legal também que eles vão colocando os elementos na tela das coisas que eles estão falando, então você acaba tendo uma noção muito boa. Então se você coloca isso, essa ideia de comprehensible input no seu dia a dia, cara, assim, sei lá, você pega 15 minutos por dia para ver um vídeo de comprehensible input, ao longo do tempo você vai com toda certeza ser fluente em japonês. E aí essa ideia de comprehensible input serve para qualquer idioma, tá? E, cara, com o tempo você aprende, você fica fluente tranquilamente, você vê filme, vê série, vê anime, vê dorama, vê tudo, tá? Por comprehensible input, porque você acaba treinando muito. E aí o comprehensible input, a ideia é, você pega um conteúdo básico que você ainda não entende, você estuda ele. E aí quando o nível básico estiver ok para você, você começa a ir pro nível intermediário. E aí o nível de desafio, ele aumenta um pouco e aí você começa a estudar ali também. Você acaba ficando muito bom no nível intermediário e aí você avança pro avançado. Então a ideia é o quê? Por comprehensible input, que a ideia é o quê? Você consumir um conteúdo que você consegue entender uma média de 80%. E aí os 20% que você não entende é o que vai te desafiar
a continuar estudando, porque esses 20% não é muita coisa, então seu cérebro ele entende que você consegue fazer aquilo. É diferente, por exemplo, de eu pegar um texto avançado e botar na sua tela, cara, você não vai entender, não vai ser uma parada intuitiva para você, então você acaba meio não, totalmente desanimando, porque você tá aqui, e aí o seu objetivo é chegar aqui em cima. Só que, cara, essa distância, ela é muito longa, então seu cérebro ele acaba, por preguiça, pensando, não vamos conseguir, não somos capazes disso. Então, você acaba desistindo, né? Mas a partir do momento que você começa a ir etapa por etapa, o seu cérebro ele acaba te ajudando a não ter preguiça e continuar estudando de uma forma prática. Isso daqui é muito interessante. E aí o segundo canal aqui é o Daily Japanese with Naoko. Cara, é um canal também muito bom, muito interessante, segue a mesma ideia ali também do Comprehensible Input, então é por isso que eu trouxe esses dois aqui, principalmente pensando, né, eu sou professor, eu entendo desses processos de entendimento e coisas nesse sentido aqui. Bom, mas é isso de forma geral. Se você conhece outros materiais, se você conhece outros recursos, o que quer que seja, que sejam gratuitos ou pagos também, cara, deixa aqui nos comentários pra gente se complementar, trazer o máximo de material aí para todo mundo aprender japonês de uma vez por todas, se você é uma pessoa que realmente quer aprender japonês, beleza? Bom, e antes de encerrar esse vídeo aqui, cara, só me desculpa o tamanho do vídeo. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de pecar por excesso, então eu trago o máximo de informação porque eu entendo que quanto mais informação você tiver para tomar as suas atitudes, tomar as suas decisões, vai ser melhor para você. Então eu acabo trazendo bastante coisa, acabo trazendo bastante informação justamente por isso, beleza? Bom, deixa o seu joinha nesse vídeo, porque isso me incentiva demais, você já sabe. Se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso então. Te vejo na próxima.